Apareceu o slide para vocês? Sim. Então, beleza. Então, pessoal, hoje a gente inicia a unidade 4. Só eu vou colocar vocês no mudo, tá? Então, hoje a gente inicia a unidade 4. A unidade 4 vai falar só sobre atividades fisioterapêuticas, condutas, tá? Então, a gente vai dividir em 3 grandes grupos de atividades, tá? Nós vamos falar de que esses 3 grandes grupos, eles resumem de uma forma bem generalizada, sem pormenores, né, sem detalhes, a atuação da fisioterapia hoje dentro da UTI, tá? Claro que, se a gente for ver os pormenores, nós temos muitas atividades. É isso que a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês nessas 3 aulas que nós temos restantes, tá? Então, quem são esses 3 grandes grupos de atividades que o fisioterapeuta realiza dentro da UTI, né? Então, nós temos um primeiro grupo chamado de recursos ou técnicas de reexpansão pulmonar, tá? Algumas vocês já viram, outras não. Então, o objetivo vai ser revisar as que a gente já viu e aprender as que a gente não conhece ainda, tá bom? E lembrando, né, técnicas de reexpansão pulmonar são aquelas que têm como objetivo aumentar os volumes e capacidades pulmonares que se apresentam reduzidas, né, ou pelo impacto da própria patologia que o paciente apresenta dentro da UTI, ou pelo impacto, né, da própria internação e de alguns procedimentos que ele possa ser submetido dentro da UTI. Por exemplo, a sedação e ventilação mecânica, né? Então, do mesmo modo que a ventilação mecânica pode favorecer a reexpansão do pulmão, ela também pode, né, se mal ajustada, também causar atelectasias, reduções também dos volumes pulmonares, tá? Então, primeiro grande grupo, recursos e técnicas para reexpansão pulmonar. O segundo grupo de atividades seriam os recursos ou técnicas para remoção de secreções pulmonares, tá? Também chamada de técnicas ou recursos para higiene brônquica. Então, nós vamos ver algumas técnicas que vocês também já conheceram, lá na disciplina de cardiopulmonar, porém, nós vamos ver outras que vocês não conhecem, tá bom? Então, mesma coisa, né? Nós vamos revisar aquelas que vocês já conhecem e aprender aquelas que ainda não conhecemos, tá? Nós vamos tentar fazer tentar basear bastante nas evidências, tá? Tentar trabalhar naquilo que realmente é feito hoje, dentro das UTIs. A gente sabe que quando a gente estuda esses 2 grandes grupos, existe um leque muito grande de técnicas, de recursos, tá? E só que a gente sabe que as evidências são muito pobres para algumas técnicas que se apresentam quase inutilizadas hoje na UTI. Essas técnicas de baixíssima evidência, nós não vamos trabalhar, tá? Exatamente porque ela não vai ter uma aplicabilidade prática interessante para quem, né, vai seguir na carreira, tá? Essas técnicas de baixíssima qualidade, nós vamos citar, elas já foram estudadas, né, lá no cardiopulmonar. Então, acho que se a gente ficar chovendo no molhado aqui com relação a essas técnicas,
de baixa evidência, né, sinceramente, a gente vai perder tempo. Eu vejo a única aplicabilidade de se estudar essas técnicas é que, infelizmente, elas caem ainda em concursos públicos de bancas fracas, né? Bancas que não costumam utilizar a evidência na sua seleção, tá? Bancas, né, selecionadas, né, nós chamamos de bancas mais fortes, esse tipo de assunto, né, de baixa evidência, raramente a gente vai encontrar, tá? Então, técnicas de expansão pulmonar para aumentar volumes e capacidades pulmonares, técnicas de higiene brônquica ou remoção de secreções, que vai favorecer, como o próprio nome diz, né, a remoção de secreção pulmonar decorrente também, tanto da patologia que o paciente apresenta, quanto de alguns procedimentos, né, a que ele é submetido. Por exemplo, a ventilação mecânica. E o terceiro grande grupo de atividades, que esse é bem vasto, e é até difícil resumir isso em um grupo, quando a gente trabalha com mobilização precoce, que seria, né, todas as técnicas, todos os recursos, as adaptações, as habilidades que o fisioterapeuta realiza para combater as sequelas ou os efeitos deletérios, né, prejudiciais do imobilismo, né, ou seja, da restrição no leito, tá? Então, a gente fala isso a gente pode falar dentro desse grupo de recursos que minimizem a restrição no leito ou que minimizem o imobilismo, né, que favorecem a mobilização precoce, e o termo hoje mais atualizado com relação a isso é a questão mobilização precoce, tá? E nós vamos iniciar falando sobre esse assunto. Nós vamos hoje falar sobre mobilização precoce. Há um linguajar, vamos dizer, né, popular, né, já, né, um pouco já definido entre os fisioterapeutas, chamar isso de fisioterapia motora, tá? Então, quando a gente fala de mobilização precoce, técnicas, recursos que combatem a restrição no leito e imobilismo, nós estamos falando de mobilização precoce. Quando a gente fala de técnicas de expansão pulmonar, técnicas de remoção de secreções, nós estamos falando de fisioterapia respiratória. É um termo que, né, ao meu ver, pensamento meu, opinião própria, ele é meio controverso, porque hoje a gente sabe que técnicas de mobilização precoce aumentam volumes pulmonares. Então, eu vou fazer fisioterapia motora com efeitos respiratórios. Então, por isso que essa distinção, tudo bem, didática, né, para a gente entender o que é respiratório, o que é motor, tudo bem, mas a gente sabe que alguns recursos são aplicados com objetivos bem amplos, que podem alcançar tanto a parte motora quanto a parte respiratória, tá? Então, assim, acho que é uma opinião, né, própria, né, de como se nomear esses recursos. O mais importante é conhecermos esses recursos, tá? Então, dentre algumas curiosidades que vamos ver, né, nesta unidade, nós vamos falar hoje sobre mobilização precoce, nós vamos falar sobre o uso do AMBU como recurso terapêutico, vamos falar sobre o uso do ventilador mecânico como recurso terapêutico, vamos falar um pouquinho sobre, né, a famosa síndrome do desconforto respiratório agudo, a SARA, né, ou SDRA, né? E a gente sim pode, né, quando a gente estiver falando sobre isso, né, atualizar, né, no contexto atual da Covid-19, tá?
a gente pode também falar um pouco sobre a atuação da fisioterapia, né, no contexto da Covid-19, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tranquilo? Beleza. Antes de tudo, nós temos que entender, né, a questão do prontuário, tá? Por que para falar de atividades fisioterapêuticas, nós temos que falar do prontuário, tá? O prontuário, ele é um documento muito importante para todos os profissionais que estão na UTI, tá? Primeiro, eu peguei a definição do dicionário, tá? Em primeiro lugar, prontuário significa lugar onde são guardadas coisas de que se pode precisar a qualquer momento. Essa simples definição já importa para nós. Por quê? É impossível guardarmos tantas informações, parâmetros ventilatórios, resultados de exames laboratoriais, história clínica do paciente, exames que já foram realizados, relatórios cirúrgicos de cirurgias que foram realizadas, né? Ação de sinais vitais na cabeça, possível, né? De 10 pacientes, né? Imagina, é muita informação e fica então muito complicado a gente guardar as informações. Então a gente tem para isso o prontuário, tá? Onde cada profissional faz a sua anotação devida, necessária e obrigatória, tá? Nós vamos comentar sobre isso, e que você pode, né, consultar a qualquer momento, tá? Por exemplo, né, se a gente vai avaliar um paciente internado na UTI pela primeira vez e ele se encontra entubado, como que você vai colher a história dele se ele está entubado? Como que você vai colher a história da moléstia pregressa se ele está entubado? Para quem você vai perguntar? Não tem familiar ali do lado, ele está numa UTI, né? Então, onde que nós vamos colher essa informação? No prontuário, tá? Então, o prontuário é um documento muito importante para que a gente possa estabelecer as nossas condutas, tá? Eu já disse para vocês que avaliar o paciente é fundamental, porque se você avalia o paciente corretamente, você faz um diagnóstico correto, consequentemente, você trata corretamente, tá? Se você não faz uma avaliação correta, ou seja, se você pula essa parte, você não tem um diagnóstico funcional correto e você pode até acertar na conduta, tá? Mas é mais difícil, tá? É muito mais fácil a gente, né, errar na conduta que ele realmente precisa, tá? E lembrando para vocês, nosso curso não é mais técnico, né? Ou seja, a gente não apenas reproduz técnicas. Ou seja, se eu pego lá na UTI, tem 10 pacientes, eu vou fazer a mesma coisa para os 10, tá? Isso, para mim, é incabível, gente, porque nós não somos técnicos, nós somos um profissional com capacidade de avaliar, estabelecer diagnóstico funcional, estabelecer uma conduta individualizada para cada paciente, tá? E lembrando, às vezes uma técnica pode ser boa para um, mas pode ser deletéria e prejudicial para outro, tá bom? E a gente vai falar um pouco disso, principalmente quando a gente falar de SARA, né? De falar dessa doença que é extremamente grave, né? E com alta mortalidade dos pacientes. Tá? Aí a segunda definição de prontuário, manual de informações úteis, ou seja, né, um manual. O que serve um manual? O manual tem explicação de tudo, né? Se você
você está com dificuldade de, né, manusear um aparelho eletrônico, né, você pode ir no manual, né? Quando você compra um televisor novo e você quer instalar, você, né, vamos ver o manual de instruções, né? O prontuário é isso para nós, um manual de informações importantes que vão tirar todas as nossas dúvidas. Ficha que contém os dados pertinentes de uma pessoa. Então, é isso, né, a relação entre o prontuário médico, né, o prontuário do paciente, tá? Vem do latim prontuarium, né, lugar em que guardam as coisas que devem estar à mão, dispensa, armário, tá? Então, fica essa pergunta, você sabe o que é o prontuário? Eu espero que tenha tirado todas essas dúvidas com relação ao prontuário, tá? Algumas coisas interessantes é que o prontuário ele é do paciente, tá? Ele tem que estar à disposição do paciente e dos profissionais, tá? Tem que ficar em lugar, né, de acesso a todos os profissionais, tá? Você não pode pegar o prontuário e levar para casa, tá? Dentro de um hospital, isso é proibido, tá? E então esse prontuário é o manual, né? Esse documento em que guarda todas as informações. Mas por que estamos falando de prontuário, tá? Porque nós temos que conhecer uma resolução chamada, né, ou numerada, né? Resolução 414 de 2012, tá? Então, guardem esse número. Resolução 414 de 2012 dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e da outras providências, tá? Então, o próprio título da resolução já diz que é obrigatório o registro em prontuário. Não é facultativo, não é eu anoto se eu quiser, ou se eu anoto quando der, tá? Você tem que anotar sempre e tudo, tá? O que for realizado com o paciente. Bom, como é uma resolução e como é obrigado, tá? A não realização do registro em prontuário é sim uma infração ética profissional. Ou seja, se, por exemplo, um paciente seu entra na justiça por alguma razão própria, né? Ou contra o próprio fisioterapeuta, ou contra o médico, ou contra né, a previdência com relação à aposentadoria, ou com relação a algum ressarcimento, tá? Já tivemos vários casos, né, dentro da comissão de ética. E qual é a forma de se defender, né? Se for para a justiça comum, o que o juiz vai pedir? Ele vai pedir o prontuário do paciente, tá? E se determinado motivo do paciente exigir o relatório fisioterapêutico de tal dia com relação à conduta, né, do fisioterapeuta. Se você não tiver anotado, tá? Não importa se você tenha feito, tá? É muito mais difícil a comprovação do registro, né, da sua atividade, tá? Então, é algo simples de se entender, porém,
que muitos ainda, né, não realizam, tá? E isso cabe também a qualquer outro tipo de atividade, não é só o hospital, tá, gente? Atividade fisioterapêutica. Por exemplo, professor, eu me formei e fui atender domicílio, autônomo. Ou seja, eu não tinha chefe, eu não tinha empresa para quem eu trabalhava. Eu era um profissional, eu sou um profissional autônomo que atendo domiciliar. Pergunta é, você precisa ter prontuário desse paciente? A resposta é sim, tá? Você precisa ter prontuário desse paciente, o prontuário deve ficar na casa do paciente e você pode sim ter uma cópia dos registros na sua casa, mas o prontuário original fica na casa do paciente, tá? E tem que ser registrado, nós vamos ver alguns pontos, né, que interessantes que devem ser registrados dentro do prontuário, mas sim, é obrigatório o registro, tá bom? Vamos dizer assim, resumindo, é a forma que o fisioterapeuta pode comprovar a sua atividade, tá? Então, isso cabe também para o hospital, isso cabe para ambulatório, domicílio, tá? Em qualquer lugar deve haver um prontuário do paciente, tá? Quando vocês estão no estágio, vocês realizam registro em prontuário. Quando vocês estão em estágio, vocês fazem evolução clínica diária do paciente. Quando vocês estão no estágio, vocês alotam, né, todos os recursos que foram realizados, tempo de aplicação de cada recurso, né, e isso, né, contém lá no registro em prontuário. Então, essa resolução COFITO 414, ela diz, então, que é obrigatório o registro de todos os atendimentos, identificando dados como identificação do paciente, a história clínica do paciente, o exame físico do paciente, os exames complementares, o diagnóstico fisioterapêutico, o plano de tratamento que você vai realizar no paciente, a evolução diária, ou seja, né, como foi feita, como que ele respondeu a esse tratamento aquele dia, diariamente, o tempo de aplicação, algum evento adverso, alguma intercorrência e a identificação do profissional que realiza o atendimento, tá? Essa identificação por meio de carimbo, né, com o número do registro profissional, ou seja, o número do CREFITO, tá bom? É importante. Quando se está em regime de estágio, por exemplo, em que vocês, estagiários, não apresentam número de CREFITO, é obrigatório o carimbo do estagiário, contendo, né, a denominação estagiário de fisioterapia, e ao lado o carimbo do profissional fisioterapeuta responsável, né, por esse estagiário, ou preceptor, ou monitor, ou o supervisor de estágio, tá? Qualquer um desses três tem que ser fisioterapeuta com número de CREFITO, tá? Ou seja, o estagiário nunca assina sozinho nenhum prontuário, tá? É necessário a assinatura e o carimbo de um preceptor, monitor ou supervisor junto. Aí eu trouxe um modelo de ficha de avaliação, ou seja, né, o que a gente faz diariamente no hospital. Essa ficha ela foi elaborada durante estágio supervisionado hospitalar, tá? Hoje, né, com relação aos monitores, eu não sei se eles ainda continuam usando essa ficha, ela tem uma outra parte,
Mas para vocês observarem, né, alguns pontos, né, interessantes com relação à avaliação, né? Ou seja, né, ela tem uma parte do verso que contempla ainda a parte de exames complementares e a parte de assinatura, né, que não está aqui, mas vocês veem que a parte do cabeçalho, né, contém a data da avaliação, né, o nome completo do paciente, ou seja, todos os dados de identificação, o diagnóstico clínico do paciente, a história do paciente, tá? Aí vem para a parte de exame físico, ou seja, considerar as medicações que ele usa, a parte de nível de consciência, se ele está sedado ou não, né? A parte de sinais vitais, a parte de inspeção, a parte da ausculta, a parte do exame de raio-x, onde a gente descreve as alterações ou pinta sobre a imagem as alterações, a avaliação de tosse, presença ou não de drenos, presença de acesso venoso, a parte de avaliação respiratória com relação a sinais de esforço respiratório, padrão respiratório, oxigenoterapia, a parte ainda de exame físico, parâmetros da ventilação mecânica, se ele apresenta-se em ventilação mecânica, a parte de mecânica respiratória, a parte, né, do verso dessa ficha tem a parte com relação a exames laboratoriais, outros exames complementares, né, a descrição do tratamento, objetivos e recursos ou técnicas que serão utilizados, e por final a assinatura do estagiário, tá? Então ela contempla o que a resolução 414 determina, né, conter, né, todos os dados, né, e essa ficha, né, ela depois de corrigida, de ela estar totalmente preenchida corretamente, ela vai sim para o prontuário do paciente, tá? Então, assim, é muito importante a avaliação, porque é dessa forma que a gente vai poder, né, confirmar ou provar, né, que nós realizamos essa avaliação, né, e ela está, então, dentro do que pede a resolução 414, ok? Então, antes de falar de recursos, era muito importante falar sobre a parte de prontuário, tá? E no prontuário a gente tem que registrar todos os recursos que a gente utiliza no paciente, tá bom? Quais os recursos fisioterapêuticos empregados na terapia intensiva? Então, já falei isso para vocês, né, que a gente divide isso em 3 grandes grupos: expansão pulmonar, higiene brônquica e mobilização precoce. E hoje nós vamos falar sobre mobilização precoce, tá? Alguns pontos dessa aula vocês já viram, né, em atenção terciária, tá? Porque a gente falou lá de fisioterapia neurológica, né, em que a gente realiza a fisioterapia motora, tá? Então vocês vão lembrar de algumas imagens, tá? Mas a gente então vai revisar. Então, quando a gente está dentro de uma UTI enquanto fisioterapeuta, a gente discute largamente com a equipe multiprofissional, principalmente o médico intensivista, é exatamente o que esses 2 profissionais estão, né, comentando, né? Então, né, temos aqui 2 profissionais, né, da UTI, ao fundo, né, um aspecto, né, do contexto de UTI, com monitores, ventilador, né, paciente acamado, intubado, com sonda, com monitorização, com acesso, né, e vamos dizer,
um dos profissionais diz, né? Ele está na unidade, né, por 10 dias e largamente, amplamente, largamente, né, imóvel, né? Ou seja, está sedado, né? Ou seja, está em coma induzido, está dormindo, impossibilitado de fazer movimentos voluntários, permanecendo por uma mesma posição por longos períodos, né? E a outra profissional responde, né? Há alguma coisa que nós podemos fazer para prevenir a fraqueza, weakness, né? Fraqueza relacionada à UTI, ou seja, né, aos efeitos deletérios, aos prejuízos que a internação vai trazer ao paciente, que é principalmente a fraqueza muscular adquirida, né? Existem algumas, vamos dizer, síndromes, né, ou doenças, mais causadas, mais conhecidas, e acho que o termo mais correto são síndromes, né, por ser uma característica, um conjunto de sinais que o paciente internado na UTI apresenta, né, quando se está, né, sedado por muito tempo ou longos períodos de internação, que nós chamamos de fraqueza muscular adquirida na UTI, tá? É FMA-UTI, tá? Então, a sigla, quando vocês encontrarem esta sigla, FMA-UTI, ela significa fraqueza muscular adquirida na UTI, tá? Quando está em inglês, ela apresenta-se, né, nessa forma aqui, né? ICU, né, Intensive Care Unit, né, UTI, né, e weakness, fraqueza, né, relatada ou relacionada ao paciente de UTI, tá? Isso decorre de longos períodos de internação com necessidades, né, de sedação por vários dias, né, e o paciente fica imóvel, perdendo força, tá? E aí, o grande problema é ele perde força tanto muscular esquelética, periférica, quanto força muscular respiratória, tá? E aí o profissional que deve assumir isso com relação a tratamento é o fisioterapeuta. Espera aí, pessoal, tô colocando vocês no mudo. Tá? Então, assim, além dessa fraqueza, né, muscular adquirida, né, o que o paciente vai também apresentar, que a gente também, né, utiliza como nomenclatura dessa característica de sintomas, né, que tem como principal a fraqueza muscular, né? Nós chamamos de polineuropatia do doente crítico, tá? Então, o paciente que está, né, polineuropatia do doente crítico, tá? Então, a gente costuma, né, também dar essa nomenclatura, né? Esse paciente, ele apresenta, né, uma redução da condução de impulsos nervosos a nível do sistema nervoso periférico, né? Então, uma neuropatia periférica do doente crítico, cometendo várias partes do corpo, né? Então, e esse é um termo hoje muito atual, porque exatamente a grande preocupação nossa com relação ao pós-Covid, vamos dizer assim, com relação aos pacientes graves, né, com essa doença, tá? Na fase grave da Covid, né, o paciente apresenta necessidade de sedação e muitas vezes
desculpa, a necessidade de outro tipo de medicação chamada bloqueador neuromuscular, para que ele fique confortável na ventilação mecânica, visto que ele necessita de parâmetros bem elevados do ventilador. Tá? E esse bloqueador neuromuscular, então o próprio nome já fala, ele bloqueia a transmissão de impulsos na junção neuromuscular, ou seja, né, o impulso nervoso não despolariza o músculo. Então, nem que se ele quisesse mexer, ele mexe, né? E esse bloqueador neuromuscular, ele é usado, né, por, às vezes, dias, né? E o grande prejuízo funcional para isso é o paciente ficar com uma polineuropatia periférica, ou seja, né, após a retirada da sedação, do bloqueio neuromuscular, ele acorda lúcido, ou seja, porque a COVID não é uma doença neurológica, né? Ele acorda, né, lúcido, né, comunicando, porém sem mexer nada, né? Tem um paciente assim lá no hospital. E, né, a gente está agora, né, trabalhando com relação a correr atrás desses prejuízos, né? E um paciente que comunica, né, porém, né, quando a gente vai fazer o MRC, né, a avaliação de força muscular do paciente, ele tem, né, esboço de contração e não tem força para vencer a gravidade, né? Então, ou seja, né, vai precisar da fisioterapia, vai precisar da nossa atuação para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse paciente, devolvê-lo para a sociedade o mais funcional possível, né? Esse é o nosso objetivo, né? E então a gente, né, com relação a essa fraqueza muscular adquirida na UTI, com relação a essa polineuropatia do doente crítico, então a parte da mobilização precoce, a parte da fisioterapia motora, né, ela vai ser muito importante e necessária para este paciente, tá? E nós chamamos, né, também, né, de PICs, né? Vamos dizer, vou colocar aqui para vocês, né? Também outro termo muito utilizado são as PICs, tá? Mas não são as PICs lá da atenção primária, tá? Práticas integrativas complementares. É a sigla em inglês aqui, tá? Vou colocar a sigla em inglês, como que ela significa, tá? Post Intensive Care Syndrome, tá? Então, é uma síndrome pós-terapia intensiva. Ou seja, né, esses pacientes saem da UTI com grandes prejuízos funcionais, tá? Decorrente, né, desse período de internação prolongado, com uso e necessidade de sedação, bloqueador neuromuscular, ventilação mecânica prolongada, imobilismo no leito, né? Então, ele tem essa característica de sinais e sintomas decorrentes, né, desse período, como principal característica essa fraqueza muscular generalizada, ok? Então, aí nós temos uma UTI, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê um paciente, ele fica acamado, ele está em ventilação mecânica, traqueostomizado, né? Então, esse paciente, ele é submetido a longos períodos, né, de ventilação mecânica, tá? Longos períodos em determinada posição, tá? Isso leva à fraqueza muscular generalizada, leva à perda de força muscular, leva à perda de massa muscular, leva à sarcopenia, leva a edema, leva então a prejuízos da função respiratória e musculoesquelética, e então a fisioterapia, né, pode, né, ajudar esses pacientes, tá? De que forma? Hoje o termo mais atual é chamado de mobilização precoce, tá? E tem muita coisa na literatura. Eu trouxe para vocês uma pequena pesquisa, né, na PubMed,
eu digitei lá, né? Early mobilization, né? Early de precoce, né? Mobilization de mobilização, né? Olha quantos resultados apareceram, tá? 12.097 resultados, tá? Só sobre esse tema, sem especificar nada, né? Uma pesquisa, né, geral, global, tá? E então aqui, né, o PubMed, quando você procura, né, ela coloca aqui já os melhores resultados, né? Então, ó, por exemplo, né, a mobilização precoce em UTI neurológica, né, como nós podemos, né, chegar, né, onde queremos, alguma coisa, né? Mobilização precoce em pacientes em ventilação mecânica, tá? Recente evidência da mobilização precoce em pacientes críticos, tá? 2018, né? Ou seja, são trabalhos bastante atualizados, tá? Um dia um aluno me perguntou, professor, eu quero fazer TCC sobre mobilização precoce. Eu falei assim, você vai ter um baita de um trabalho, porque tem muita coisa, né? Exatamente por conta disso, né? Já é vasta as evidências com relação a isso, tá? E então aqui, ó, trabalhos embaixo aqui, ó, de 2020, né? O impacto da precoce, né, de protocolos de mobilização precoce, né? A alta, né, de pacientes com traumas admitidos na UTI, tá? Então, assim, a mobilização precoce é sim uma realidade que nós devemos assumir enquanto essência da fisioterapia, né? E porque essa parte tem que ser nossa, né? Se existe um profissional hoje na UTI que entende sobre contração muscular, sobre força muscular, sobre funcionalidade, somos nós, tá? Então a gente tem, enquanto essência profissional, né, fazer e estimular o paciente quanto à necessidade da mobilização, tá? Para facilitar a gente, vamos ver. Ano passado, né, vamos dizer, a sociedade, deixa eu ver só, AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, elaborou, né, as diretrizes brasileiras de mobilização precoce em unidade de terapia intensiva, tá? Então, dentro da AMIB tem um departamento de fisioterapia, tá? Então, o professor Espiridião Elias Aquim deu aula para mim de pós-graduação, cara, muito bom. E junto com outras, né, autoridades aí da fisioterapia brasileira, Marta Damasceno, tá? Deixa eu ver aqui mais, Sérgio Nogueira Nemer, Antônio Carlos Magalhães, ou seja, o pessoal do Departamento de Fisioterapia, da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, elaboraram essas diretrizes, tá? E essas diretrizes estão aí na íntegra para vocês podem abaixar por este link, tá bom? Que, vamos dizer, o que direciona, o que recomenda para, né, aos fisioterapeutas brasileiros com relação à mobilização precoce em terapia intensiva, tá? Então, para quem se interessa pelo assunto, nós vamos falar alguns pontos principais dessa diretriz, tá? Mas quem interessa sobre o assunto, é importantíssimo, né, a leitura desse artigo, tá? Sei que a gente gostaria de ler vários artigos, né? Então, assim,
coloque um objetivo, né? Eu vou ler um artigo por semana, né? Ou é que isso vai melhorando depois, né? O ideal é que você leia pelo menos um artigo por dia, tá? Mas se não der, leia um artigo por semana, né? Leia um artigo a cada 15 dias, mas comece, né? O importante é começar, tá? E não tenham medo ou receio de tentarem ler artigos em inglês, tá? São os artigos em inglês, né, em língua inglesa, eles podem ser até de autores brasileiros, mas são publicados em língua inglesa, né, por conta do acesso, né, por conta do fator de impacto que os autores querem causar com esses artigos. Então, hoje já existem várias ferramentas tradutoras que cada vez mais estão traduzindo melhor os artigos. Antes as traduções eram péssimas, hoje eles já conseguem até traduzir no mesmo formato que está o artigo. Então, é possível sim a gente estar lendo, né, mais artigos, né, e colocando mais a evidência científica na nossa graduação e, consequentemente, na nossa profissão, tá? Então, a mobilização precoce é isso, né? Tem muita evidência, né? E a gente precisa até estar lendo sobre isso, tá? Quando a gente fala de imobilismo, existem alguns fatores relacionados ao imobilismo, né, que eu já disse para vocês. Primeiro é a própria internação do paciente na UTI, tá? Um ambiente frio, né? A gente falou disso lá na primeira unidade, né, do contexto da UTI, um ambiente refrigerado, né, assim, frio, em que ele está sozinho, né, ambiente profissional, né, ambiente que tem sons de alarmes, de ventilador, de monitor, né? Tem paciente doente de ambos os lados, né? Quem já ficou em uma UTI sabe disso, tá? E tem toda a implicação relacionada à internação, todo o contexto da internação, né? Que pode ser, né, um doente que está longo período em ventilação mecânica, tá? Consequentemente, ele vai ter fraqueza muscular, ele vai ter, né, desnutrição, tá? Ele vai ter, né, inflamação, né? Ele pode ter infecção, né, que pode ou não ser generalizada no caso de sepse. Então, o doente crítico, ele pode ter todas essas características. Ele pode ter uma outra, né, específica, mas geralmente ele está exposto a todos esses fatores, tá? E todos esses fatores vão, então, levar esse paciente a ficar restrito no leito por longo período e ter como, né, resultado, consequência, né, um declínio funcional decorrente desse imobilismo, tá? Então, faz parte da nossa atuação, então, combater esses prejuízos decorrentes do imobilismo, tá? Aqui, pessoal, é um paciente, longo período de internação, é um paciente lá do serviço, tá? Esse paciente tem 2 meses de UTI, tá? E ele teve sepse, né? Teve infecção sistêmica, ficou com ventilador por muito tempo, foi traqueostomizado, ficou mais tempo ainda no ventilador, traqueostomizado. A gente conseguiu tirar ele do ventilador e sentamos ele na cadeira, tá? E tá trabalhando, ó. Olha.
Pessoal, vocês conseguiram ouvir o áudio do vídeo? Não, professor. Não? Eu tenho que desligar o fone, tá? Senão vocês não ouvem, tá? Espera aí que eu vou colocar de novo. Deixa eu ver onde que eu vou. Vê se vocês conseguem ouvir agora, tá? Estica a perna, seu Luiz. Estica. Força. Desce. Estica de novo. Estica a perna. Isso. E a outra agora. Força. Isso. Essa de cá de novo. Muito bem. Conseguiram ouvir agora? Sim. Beleza. Sim. Tá, vou voltar. Tá? Então, pessoal, para vocês verem, né, um paciente, né, a gente observa aí, né, a questão do trofismo, né, paciente extremamente hipotrófico, né, volume muscular da coxa, né, da panturrilha, da perna, né, reduzido. E nesse momento eu estava fazendo uma simples avaliação de força muscular pela escala de Kendall, essa escala que a gente utiliza para avaliação de força, né? No momento, né, avaliando o quadríceps, ele não tem força para vencer a gravidade. Tá? Vocês verem, né, a tamanha fraqueza que ele encontra. E não tendo um quadríceps com força maior ou igual a 3, como que eu coloco esse paciente em pé? Se ele precisa de extensão completa para ficar em pé, né? Então, aí a fisioterapia vai, então, utilizando, né, de recursos, né, de estratégias, né, juntamente com a equipe, né, principalmente a nutricionista, tá? Então, a gente tem que lembrar desse profissional, parceiraço nosso, né, porque ele tem que comer, ele precisa de proteína, né, porque a cadeia proteica vai ajudar na reconstrução do músculo, para que ele ganhe força, né, e consiga, né, melhorar, né, sua qualidade muscular e, consequentemente, sua qualidade de vida, tá? Então, a gente, né, vai falar um pouquinho sobre alguns recursos, né? A gente pode usar a eletroestimulação desse paciente associada, tá? Também é bastante interessante, tá bom? Pessoal, vou atender um telefonema aqui, que é minha esposa. Já volto, tá? Voltei. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai, então, diante desses quadros de fraqueza, né? Porque o impacto, né, funcional é muito grande no paciente, então a gente, né, vai traçar estratégias, né, com relação à mobilização precoce para que o paciente possa, então, né, melhorar a sua capacidade funcional, tá? Então, quanto aos resultados esperados, né, com a mobilização precoce, é a melhora da força muscular periférica e respiratória,
tentar reduzir o tempo de ventilação mecânica, redução da mortalidade, melhora da funcionalidade, melhora da qualidade de vida e redução de custos hospitalares. Quando a gente fala de mobilização precoce, pessoal, o próprio nome já fala, ela tem que vir precocemente. Não é o caso desse paciente que eu mostrei para vocês. Esse paciente ele já está numa fase de reabilitação, né, por síndrome do imobilismo. Tá? A mobilização precoce, como o nome já fala, é para tentar evitar esse impacto negativo, né, que esse paciente apresenta, que vocês viram que é negativo. Né? Então, quando a gente pensa na mobilização precoce, ela é uma estratégia multiprofissional que envolve, né, também ações do médico, da equipe de enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, para que o paciente tenha esse resultado melhor. Tá? Então, vamos lá. Alguns pontos chaves da diretriz de mobilização precoce brasileira. Tá? Primeiro, ela é segura, porque é seguro mobilizar precocemente um paciente que está crítico, né? A gente, às vezes, mobiliza o paciente entubado ainda, né? Ou seja, eu coloco o paciente ainda entubado, deitado, coloco ele sentado, coloco ele, né, sentado à beira do leito ou numa poltrona, ainda entubado. E se a gente vê antigamente, isso era um preconceito muito grande, né? Não, esse paciente está grave, não mexe nele, não mexe, não faz nada, tá? Ele está muito grave. E hoje o pensamento é todo o contrário a isso, né? Ou seja, quanto mais grave, a gente tem que mobilizar precocemente, tá? Claro, né? Tem critérios, tem indicações, tem contraindicações, né? Mas, né, a gente tem que entender a necessidade de se mobilizar precocemente esse paciente grave, tá? Então, o que diz a diretriz? Ó, nível de evidência A, tá? Ou seja, a mobilização precoce é segura com eventos adversos relacionados, principalmente com alterações hemodinâmicas e ou respiratórias de baixa frequência e reversíveis com a interrupção da intervenção. O que é isso? A mobilização precoce ela é segura, porém, existem sim eventos adversos. Tá? São eventos adversos. O paciente pode apresentar alterações durante a mobilização precoce. Tá? Alterações essas hemodinâmicas, relacionadas principalmente à frequência cardíaca e pressão arterial, né? E de respiratórias. Né? Pode ficar taquipneico, né? O trabalho respiratório um pouco aumentado. Porém, elas são de baixa frequência, ou seja, não ocorrem, né, a ponto de contraindicar a intervenção, e ela é reversível, ou seja, se estiver acontecendo hipotensão, taquicardia, né, interrompe a mobilização precoce que o paciente melhora. Tá? Ou seja, né, não é uma alteração irreversível, que seria o quê? Aí sim, né, um critério mais específico, né, porque eu corro o risco de causar alterações irreversíveis no paciente. Mobilização precoce não causa alterações irreversíveis. Os eventos adversos não são frequentes e graves, sendo a mobilização precoce considerada segura. Tá? Então, isso com um nível de evidência, como eu disse para vocês, nível de evidência excelente. Né? Então, podemos realizar? Podemos sim. Tá? Quem é candidato à mobilização precoce? Olha, pergunta-chave, né? A mobilização precoce é indicada para pacientes adultos internados de UTI, de preferência com respiração espontânea, cooperativos e sem hipertensão intracraniana. Tá? Isso é um nível de evidência A, ou seja, paciente está em respiração espontânea colaborativo sem lesão neurológica grave, né, a gente está mobilizando. Tá?
tem que imobilizar. Para quê? Para reduzir o impacto negativo do imobilismo, tá? Daquele período de internação. A mobilização precoce em pacientes durante a ventilação mecânica e não cooperativos pode ser considerada limitação, mas não como contraindicação. Ou seja, ele também apresenta indicação, ele também é candidato, porém, né, não ele tem limitações. Ou seja, né, deve-se avaliar, né, a necessidade, né, deve-se avaliar a indicação, né, da intervenção, da mobilização. Mas não é contraindicação absoluta, tá? Vamos dizer que o paciente estar em ventilação mecânica e não colaborativo é uma contraindicação muito relativa, tá? Porque a gente se imobiliza o paciente em ventilação mecânica, tá? Agora sim, vamos conhecer agora o que são contraindicações à mobilização precoce. Ou seja, né, contraindicação eu não vou realizar. Se o paciente estiver intubado, ou seja, em ventilação mecânica, e não apresenta as contraindicações que eu vou apresentar para vocês, esse paciente sim é candidato à mobilização precoce, mesmo estando, né, intubado. Tá? Então, dentro dos aspectos cardiovasculares, quando não realizamos mobilização precoce, quando ele estiver instável hemodinamicamente, tá? Principalmente taquicardia acima de 120 batimentos por minuto, tá? E pressão arterial baixa ou alta, a hipertensão a pressão arterial acima, né, de 160, ou a pressão arterial sistólica abaixo de 90, tá? Ou seja, hipertenso ou hipotenso. Quando ele tiver isquemia miocárdica e ou arritmia cardíaca, ou seja, né, se ele estiver infartando ou com alguma arritmia ativa, não tem como fazer, né, mobilização, esse paciente ficar em repouso e tratar a isquemia e a arritmia. Altas doses de drogas vasoativas. Tá? O que são drogas vasoativas? Tá? Drogas vasoativas são medicações que controlam os níveis de pressão arterial. Então, se ele estiver usando altas doses dessas medicações para controle da pressão arterial, logo a gente entende que esse paciente tem uma pressão arterial instável, ou seja, né, o que contraindica a ventilação, a mobilização precoce. Presença de catéter na artéria femoral, ou seja, quando tem um acesso venoso, né, um catéter na artéria femoral, devido aos riscos da perda deste catéter, a gente contraindica a mobilização precoce. Com relação a aspectos respiratórios, pacientes que não têm reserva de oxigenação, eles não podem fazer mobilização precoce porque eles já demandam uma alta quantidade de oxigênio e, se realizar a mobilização precoce, vão gastar mais oxigênio, tá? E vai, então, necessitar de mais aporte ainda. E eles já estão usando um nível aumentado. Quem são esses pacientes? Pacientes que estão com fração expirada de oxigênio, aquele oxigênio, aquela quantidade de oxigênio ofertada pelo ventilador, acima de 60%, ou 0,6%, e ou PIP maior que 10 centímetros de ar, ou seja, PIP elevada, né? A PIP maior que 10 é considerada uma PIP mais alta, então contraindica a mobilização precoce. Ou pacientes sem reserva de oxigenação, que são pacientes com baixa saturação, abaixo de 88%. Aspectos neurológicos, baixo nível de consciência, porque ele não vai colaborar, no sentido de não vai participar da mobilização precoce, tá? E hipertensão intracraniana, o paciente apresenta aí uma lesão neurológica grave, então também está contraindicada a mobilização precoce, tá? Então, fora esses sinais, vamos dizer, o paciente em ventilação mecânica, ele pode sim se beneficiar de um programa de mobilização precoce. Tá?
Então, aí, quais são as contraindicações da mobilização precoce segundo as diretrizes? A mobilização precoce é contraindicada para pacientes terminais, tá? Que apresentem hipertensão sistólica acima de 170 milímetros de mercúrio, ou hipertensão intracraniana, fraturas instáveis, infarto agudo do miocárdio recente e feridas abdominais abertas. Tá? Então, ele ainda resume essas contraindicações nessas aí relatadas com nível de evidência A. Tá? Ok? Que recursos nós vamos utilizar? Vamos lá. Existem diversos recursos que podemos utilizar para realizar a mobilização precoce. Precisamos utilizar nossas mãos através da cinesioterapia, tá? Através apenas da alteração de posicionamentos, principalmente posições horizontais para verticais, ou seja, o paciente deitado para sentado em pé, tá? Ou seja, apenas posicionamento terapêutico, principalmente estimulando as posturas mais verticais. Halteres, então, para realizar treino de força muscular, ou as caneleiras, tá? De peso, ou até mesmo os terabands, ou as faixas elásticas, tá? A eletroestimulação, tá? E vamos dizer, a game terapia, que é a reabilitação virtual, a utilização de softwares de videogames, tá, para a reabilitação. Tá? Não é uma realidade minha trabalhar com games, tá? Eu gosto de videogame, mas eu nunca fui um apaixonado, um aficionado, tá? Mas, para alguns serviços utilizam, tá bom? Entre as plataformas mais utilizadas, é o Nintendo Wii, que é esse aí da foto, e o Xbox, também bastante utilizado. Tá? Com relação ao Xbox, inclusive tem a Associação Americana de Cardiologia encomendou da Microsoft que eles inventem um jogo, próprio para pacientes. Tá? Esses jogos, são adaptados aos pacientes. Então, nem todos os jogos o paciente consegue realizar. Mas, então, já existe jogos que já são fabricados, já são pensados para os pacientes. Tá? Então, aí, nós temos a posicionamento e aí a adaptação com halteres para se fazer o fortalecimento, os pacientes em respiração espontânea e nas fotos de cima, tá? E observe que assim, o paciente, o fisioterapeuta, quando falam, que o fisioterapeuta fez, o Michel só sentou o paciente, Não é só sentar o paciente, É estimular um controle de cabeça, estimular um controle de tronco, é associar exercícios isotônicos de membros superiores, de membros inferiores, é aliviar a compressão sobre a região posterior das costas por período prolongado na posição deitada. Então, é uma série de benefícios, não é simplesmente o resumo em sentou o paciente. Tá? Então, aqui um treino de membros superiores, aqui um treino de membros inferiores, A fisioterapeuta aqui com halteres na mão, já preparado para fazer de membros superiores. E observe a imagem abaixo, um paciente intubado em ventilação mecânica, utilizando o TheraBand. No meu caso, eu não tenho TheraBand, eu uso a luva. Eu amarro uma luva na outra, tá? E aí eu tenho a resistência da luva para fazer. Tá? Então, a gente, dentro de
cada serviço a gente também cria adaptações. Por exemplo, o meu halteres é o volume do soro, tá? Pego um soro de 100 ml, que é mais leve do que um de 250 ml, que é mais leve do que um de 500 ml, que é mais leve do que um de 1 litro. Tá? É ideal? Claro que não, gente. A gente pede, a gente, de certa forma, até exige, né? Só que a gente não pode obrigar ninguém não consigo obrigar, né, o serviço a comprar, tá? Então, a gente tenta mostrar primeiro os efeitos, né, para que depois a gente possa cobrar alguma coisa. Tá? Mas, enquanto a gente não tem, a gente sim adapta. Tá? O que a gente não pode deixar de fazer é tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes com relação aos impactos, né, do imobilismo. Tá? Então, esse vídeo acho que já passei para vocês em aulas de outras disciplinas, mas eu quero que vocês observem o grau de atrofia, né, de hipotrofia desse paciente. E ele está num outro recurso que a gente também utiliza, que é a prancha ortostática, né, e ele está realizando exercícios com bastão isotônicos, né? Então, um paciente que está em ventilação mecânica por meio de traqueostomia, tá? Olha, né, bastante hipotrófico, né, realizando treino, né, de membros superiores, tá? Algo bastante importante, gente, é que não é simplesmente dar um halter, um peso para um paciente e falar, ó, faz esse movimento. A gente tem que ter critérios em termos de carga, em termos de frequência, em termos de periodização, né? Ou seja, né, quando a gente trabalha o músculo, né, a gente tem que gerar sobrecarga para que ele ganhe força, mas a gente não pode, né, submetê-lo a uma fadiga, né, principalmente se for um paciente neurológico. Então, a gente tem que ter, sim, estabelecer critérios para em termos de frequência e carga, tá? Então, a questão bioenergética, né, que a gente estuda lá na saúde do atleta, ela também vale para o paciente hospitalizado, tá? O uso da eletroestimulação, tá? Então, a eletroestimulação associada ao movimento voluntário, então, ajuda o paciente a finalizar o movimento na presença, né, da incapacidade, tá? Isso promove fortalecimento muscular. Bom? E agora eu vou tirar o áudio para vocês ouvirem essa reportagem. Uma reportagem que vai falar sobre a game terapia, né? A reabilitação por meio de recursos de videogame. Estamos de volta para falar de uma experiência de sucesso no Hospital Público do Pará. A equipe médica usa videogames para acelerar a recuperação dos pacientes. O programa ajuda até quem está na UTI. O seu Jaime adora esquiar. Acertar as bolinhas no buraco também é com ele. Aqui o videogame não é apenas diversão, é tratamento. Desde que foi atropelado e quebrou a perna há 2 meses, seu Jaime faz sessões de fisioterapia sobre esta plataforma que controla o jogo a partir dos movimentos do corpo. É um tipo de exercício, né? Para dar um fortalecimento na perna. Neste hospital público da Grande Belém, especializado em ortopedia e cardiologia, 20 pacientes fazem a chamada game terapia. O jogo de boxe está sendo ótimo para o Ian, que se recupera de um grave acidente de moto. A gente acaba fazendo um fortalecimento dos braços, movimento dos membros superiores. O fato dele estar segurando o controle também
também já estimula essa apreensão das mãos, mais força, resistência, e tudo isso a gente vai ganhando só no jogo. O que mais chama a atenção aqui no hospital é que até pacientes da UTI, a unidade de terapia intensiva, são tratados com jogos eletrônicos. O Antônio, por exemplo, sofreu uma lesão muito grave na medula e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Mas há 2 meses ele vem se recuperando com a ajuda das partidas de esqui e de futebol. Ele não conseguia sustentar a cabeça, o movimento de perna era pequeno e hoje a gente consegue ver que ele consegue movimentar a perna, ele consegue ter um movimento de ombro, o controle de tronco, ele já mantém sentado na poltrona sem apoio, então a gente consegue ter esses benefícios aí com ele hoje. Os médicos dizem que a maioria dos pacientes que fizeram a game terapia teve alta até 3 dias antes do previsto. E para o hospital também é bom, porque reduz os custos de internação. A gente investiu em torno de R$3.000 e o que a gente já teve de retorno já ultrapassou e muito esse investimento, não só financeiramente falando, mas em ter o paciente de volta à comunidade de uma maneira melhor. O Reginaldo passou 1 mês jogando futebol sem suar, mas em breve será para valer. É muito bom o game, mas o melhor é correr atrás da bola. É futebol de verdade. Isso. Você vai voltar. Com certeza. É o que eu mais quero. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, vocês viram aí, né, que existem vários benefícios, né, da game terapia, principalmente a questão lúdica do exercício, e também tem a questão da competitividade, né, que o jogo leva, né, a pessoa não quer perder, né, aquele desafio, aquele jogo, e leva ele a fazer de uma melhor forma, né, e o que a gente observa às vezes é que essa dedicação para o exercício às vezes não é ideal, né, com relação a alguns pacientes. Então a game terapia ela possibilita então essa interação melhor, às vezes essa curiosidade, né, de se fazer essa competitividade, né, então isso pode contribuir para uma melhor interação e dedicação àquele tratamento. Tá? Existem os outros recursos mais simples, né? A mobilização passiva, né? Como já fala, o exercício passivo ele não é realizado pelo paciente. Tá? É bastante controverso hoje o uso da mobilização passiva como recurso de mobilização precoce, tá? Porque os estudos mostram que a mobilização precoce não interfere em desfecho, né, do paciente, né? Ou seja, né, fazer mobilização passiva durante a fase em que o paciente não movimenta, fazer ou não fazer não muda nada, né? Então, tem é muito controverso o uso da mobilização passiva. Tá? Eu, professor Michel, né? Paciente que está sedado, ou seja, impossibilitado de realizar movimentos voluntários, ou seja, né, a mobilização precoce, tá? Ou seja, ele não colabora, não mexe nada. Então, eu foco, né, vamos dizer, no posicionamento do paciente. Tá? Eu acho que fazer mobilização passiva ali 10 minutos não vai trazer nenhum impacto funcional para ele. Tá? Agora, se eu posiciono ele corretamente e esse posicionamento vai se manter por 2, 3 horas, e é um posicionamento terapêutico que melhore a parte pulmonar, que melhore o alinhamento articular, favoreça retorno venoso, tá? Tem mais benefícios do que uma mobilização passiva de 5, 10 minutos.
meu pensamento e minha opinião, tá? E que vai de encontro à evidência, tá? Se o paciente apresenta redução de amplitude de movimento com restrição articular, tá? Aí sim, a mobilização passiva pode manter essa amplitude de movimento, né? E associada a alongamento, né? Pode melhorar essa qualidade articular, tá? Porém, também é muito controverso, tá? A questão do alongamento, tá? Então, que é importante, então, e que isso é evidente. O mais rápido possível, tirarmos esse paciente dessa condição de imobilismo, dessa condição de passividade, tá? Para que ele possa fazer exercícios ativos e esses sim impactam positivamente na sua qualidade de vida. Tá bom? Por isso que é chamado de mobilização precoce. O quanto antes esse paciente ser retirado da sedação, esse paciente despertar, acordar, para que possa fazer exercícios ativos. Tá? Então, a mudança de decúbito, o posicionamento, tá? Então, sou muito mais a favor de se fazer programa rotacional, ideal de posicionamentos, estimulando também a posição sentada, seja no leito, seja na poltrona, mesmo de pacientes intubados, que tem benefícios bem claros e evidentes, né, dessa posição. Então, sentar no leito, tá? Ou sentar à beira do leito, é o que nós chamamos de sedestação, também é sinônimo de sentar, tá? Então, isso promove, né, um controle de cabeça, promove um controle de tronco, né? O paciente está entubada, tá? Sentada, tá? Mas isso foi possível por quê? Porque ela não está numa condição passiva de sedação plena. Tá? Então, o paciente que está menos sedado, ele é sim candidato à mobilização precoce, porque ele é mais ativo. Tá? E são vários os benefícios do paciente ficar quanto mais rápido sem sedação, principalmente com a questão que nós chamamos de delírio, tá? Que é questão relacionada à agitação psicomotora, né? A confusão mental que o paciente possa apresentar por excesso de tempo sedado. Vocês conhecem esse professor? Tá? Então, isso aqui você vê, né? O paciente com ataduras, por quê? Né? Um paciente que, às vezes, ele fica restrito no leito, não por maus tratos, gente, mas porque ele está confuso, desorientado, e ele pode retirar eletrodos, sonda, catéteres, a próprio tubo, tá? E então a gente com a mobilização precoce também é bem evidente a melhora nos níveis de delírio nos pacientes, tá? Então, você vê que eu sentei ele e ele está completamente não contido, né? Então, e colaborativo com o tratamento. Nesse caso, a gente estava fazendo treinamento de controle de tronco, né? Com reversão de estabilização rítmica, tá? Era um paciente traqueostomizado que já estava em ventilação espontânea, e então a gente já estava fazendo a reabilitação da parte motora desse paciente. Tá? Alguns recursos nos auxiliam. Essa é a cadeira de PVC, é uma cadeira construída para permitir um maior conforto, né, do paciente na posição sentada, tá? Claro que ela também limita
o controle de tronco, porque o paciente vai apoiar, então ele não vai utilizar essa musculatura. Então, é só para questão de adequação postural, para que ele possa, por exemplo, fazer uma outra atividade. Nesse caso, ela está fazendo um cicloergômetro associado à posição sentada no leito. Tá? Esse tipo de recurso, vocês poderão experimentar lá no estágio. O Hospital Geral ele tem uma cadeira de PVC, o Hospital Geral tem os cicloergômetros, que nós levamos para lá, lá da Unic, e então é uma das atividades que os estagiários, os profissionais lá do Hospital Geral realizam. Tá? Então aqui o uso do cicloergômetro, seja nessa posição sentada ou na posição deitada, paciente intubado em ventilação mecânica, fazendo cicloergômetro. Tá? Então, aqui um cicloergômetro. Esse é um cicloergômetro motorizado, que ele pode ser feito de forma passiva. Tá? Então, observe o grau de atrofia, de hipotrofia deste paciente. Tá? Então, também a gente pode ver em ventilação mecânica, realizando o cicloergômetro. Então, aqui, como eu disse para vocês, isso é lá no Hospital Geral, paciente sentado em poltrona, tá? Realizando o cicloergômetro, tá bom? E fazendo aí o aerosol terapia, tá? Aqui, outros cicloergômetros mais desenvolvidos, tá? Nesse caso, cicloergômetros passivos, ou seja, eles podem movimentar pelo paciente, tá? Quando o paciente não tem condições, e por ser passivo e mecânico, permite o paciente fazer mais tempo. Tá? E aí são as controvérsias dos estudos. Quando a mobilização passiva ela é feita por longos períodos, não apenas 5 minutos ali, ela pode ter, sim, algum benefício. Tá? Só que, por exemplo, realizar mobilização passiva por 10 horas, qual fisioterapeuta vai conseguir fazer isso? Tá? Só uma máquina. Então, quando se tem um recurso desse, você pode, então, pensar em fazer mobilização passiva com objetivos para o paciente. Tá? Alguns, caso o Motomed, avaliam também a questão do tônus do paciente de acordo com a velocidade, a força e resistência imposta pelo equipamento, que permite dar um feedback com relação a tônus do paciente. Tá? Então, é uma realidade do nosso serviço lá. Isso sim deve ser muito estimulado, sentar o paciente na poltrona, seja ele entubado ou não, tá? Porque a posição sentada favorece a ventilação pulmonar, permite uma melhor campo de visão do paciente, permite maior independência, que o paciente está com papel toalha, ou seja, ela mesma faz a sua higiene brônquica, escreve, tá? Paciente entubado. O ortostatismo assistido, tá? Ou seja, colocar em pé, ele deve ser indicado quando a força muscular de quadríceps estiver maior ou igual a 4, tá? Porque significa que esse quadríceps ele vence a gravidade, tá? Quando a força muscular não estiver maior que 4, ou seja, estiver menor ou igual a 3, ou seja, esse quadríceps não tem força para vencer a gravidade, então a gente pode utilizar esse recurso que é a prancha ortostática. Tá? Pacientes em ventilação mecânica podem também ser colocados em prancha ortostática, desde
de que apresente as indicações, tá? E, né, aqui lá no Hospital Geral, nós temos a nossa prancha ortostática, tá? Então, aqui a Marciele foi aluna nossa, foi residente lá do Hospital Geral, foi fisioterapeuta do Hospital Geral e hoje ela trabalha em Rondonópolis, no hospital da Unimed de Rondonópolis. E aqui ela, juntamente com a estagiária, na época, né, colocando a nossa paciente em prancha ortostática. Né? Então, essa prancha ortostática está lá no Hospital Geral à disposição, né, para que nós possamos, né, colocar nossos pacientes. Tá? Então, aqui outro paciente em prancha ortostática, observe, ele está em ventilação mecânica, tá? O ventilador está aqui no fundo, tá? E a gente vê aqui a traqueia, paciente traqueostomizado, tá? E, né, aqui outra imagem dos nossos estagiários, a Sônia, Diego, né, colocando o nosso paciente em prancha ortostática, traqueostomizado em respiração espontânea, tá? Depois nós retiramos essa faixa de segurança e ele em prancha ortostática nós trabalhamos a parte de membros superiores dele, tá? O paciente também pode realizar deambulação precocemente, tá? Dentro do ambiente da UTI, tá? Desde que ele apresente as indicações e não tenha contraindicações, tá? E, né, pacientes em ventilação mecânica, desde que bem avaliados, né, ou seja, não tem contraindicações, podem ser submetidos à deambulação, né, mesmo em ventilação mecânica. Tá? Então, há toda uma equipe, né, trabalhando em prol da reabilitação deste paciente. Tá? Então, o ventilador vai junto, as bombas de infusão vão junto, né? O monitor, baterias, tá? Uma cadeira de resguardo, caso ele canse. Tá? Ou seja, né, quando a equipe toda entende o benefício da mobilização precoce, o paciente é quem se beneficia mais. Beleza? Acabou. Uma dúvida, pessoal? Certo, professor. Tudo certo? Tá. Tudo, graças a Deus. Beleza. Então, tá bom. Então, pessoal, hoje nós falamos, então, sobre a mobilização precoce, né, que é a parte como eu disse para vocês, que a gente entende como fisioterapia motora, né, na prática mesmo. E a aula que vem, então, a gente vai falar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, nós vamos falar sobre técnicas de expansão pulmonar, tá? E oxigenoterapia, tá? E na sessão 3, nós vamos falar sobre técnicas de remoção de secreção. Ok? E aí a gente vai falar de aspiração traqueal, tá? Que acho que é uma curiosidade de vocês, tá? E então bem interessante, tá? Aula que vem eu vou falar de SARA, tá? Então quem tem curiosidade para conhecer a famosa SARA, eu vou falar um pouco, tá? É impossível a gente falar só de SARA, né? Numa aula só, tá? Mas alguns pontos principais sobre a doença, para que vocês possam conhecê-la, o professor vai falar assim. Tá bom? Se der tempo, eu vou fazer a unidade 2, a sessão 2 e 3, na mesma aula, tá bom? Eu acho difícil, o professor fala demais, tá? Mas se der tempo, eu vou fazer, tá bom? Beleza? Beleza.